Saboeiras e saboeiros, aspirantes a saboeiras e saboeiros, bem-vindos ao podcast Saboaria Natural. Meu nome é Sati e sou especialista em saboaria natural. Esse podcast é o primeiro podcast do Brasil que fala só sobre saboaria natural. E hoje eu tô falando meio baixinho porque eu tô gravando esse episódio, a gente tá no 45º episódio desse podcast e eu tô gravando ele no Japão, então eu tô do outro lado do mundo e agora, na verdade, você tá assistindo uma gravação. Normalmente eu faço esse podcast ao vivo, mas hoje é uma gravação que você tá assistindo, porque 4 horas da tarde, que normalmente é o horário que eu transmito o podcast, esse horário seria 4 horas da manhã aqui no Japão. Então, assim, para eu não ter que acordar de madrugada e fazer a live, eu tô gravando esse episódio assim como foi no episódio passado. E eu vou falar meio baixinho, porque embora ainda seja 9 horas, são 9h50 da noite agora, e eu tô na casa do meu pai. E assim, ele dorme super cedo, e ele tá dormindo no quarto ao lado, e também tem outras pessoas na casa, então não quero acordar as pessoas. Aqui, nessa casa, a pessoa dorme cedo. Então, eu não vou falar muito alto, espero que dê para ouvir muito bem o áudio, tá bom? E espero que você esteja muito, muito bem no Brasil. E hoje, nesse episódio desse podcast Saboreia Natural, já que eu tô no Japão, eu quero falar sobre 2 ingredientes muito interessantes para serem usados na saboaria, só que são ingredientes tipicamente japoneses. Os 2 que eu vou falar são aditivos, tá? Não são os ingredientes básicos da saboaria, né? Ou seja, não são os óleos base. Eu vou falar de 2 ingredientes que são muito usados na saboaria natural no Japão como aditivos, tá? E o primeiro deles é uma erva chamada yomogi. Yomogi é a palavra em japonês, é o nome dessa erva em japonês. Mas talvez muitas de vocês já tenham ouvido falar na palavra mocha. Quem aqui já ouviu falar sobre o mocha bustão? Quem faz acupuntura provavelmente já ouviu falar. Então, é aquele bastão que é usado, é como se fosse um incenso. Claro que não é incenso, porque não é pelo aroma que se usa, né? Mas quem faz acupuntura sabe do que eu tô falando, que é uma erva, né? É um bastão de erva. O terapeuta queima esse bastão e a fumaça que sai desse bastão de ervas é aplicada, a fumaça é aplicada no local que precisa ser curado, né? Então, claro, é uma erva medicinal, né? Então, o mocha bustão, mocha, esse recurso que é usado na acupuntura, é feito dessa erva medicinal, o yomogi. Tá? Então, é uma erva medicinal japonesa muito, muito, muito usada, assim, desde a antiguidade no Japão, né? Essa erva é usada tanto como erva medicinal, tomada como chá, né, em infusão, e também é muito usada na culinária também. Yomogi. Você encontra vários pratos feitos com essa erva, né? Então, as ervas medicinais também são consumidas na culinária, né? Yomogi é uma dessas ervas.
Então, essa é a aparência dessa erva, né? Ela é desse jeito. E, na verdade, ela faz parte de uma família de ervas medicinais chamada Artemisia. Eu acho que muita gente já ouviu falar na Artemisia, né? É muito usada também na medicina antroposófica, a Artemisia, né? E é uma erva, né? É uma erva considerada, essa palavra aqui, Banoyaku. Essa palavra aqui que está escrito aqui em japonês, Banoyaku significa, é uma erva medicinal que praticamente resolve todos os males, né? E claro que isso não existe, né? Mas na antiguidade as pessoas usavam para muitos problemas que as pessoas tinham, né? Então vamos ver quais são esses efeitos. A Artemisia é uma erva perene e ela nasce por aí. Ela nasce de forma selvagem em vários lugares, no campo. Então é praticamente uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. Mas ela é considerada medicinal. Então já é muito, muito, muito conhecida, né? No Japão, ela nasce na primavera, tá? E é muito utilizada também na medicina tradicional chinesa, como cicatrizante, né? Olha só, e aqui, como mostra aqui, essa erva é muito eficiente para problemas dermatológicos, né? Para problemas de pele, é muito, muito, muito utilizada. E é justamente por isso que as saboeiras naturais japonesas adoram utilizar esse ingrediente como aditivo, né? E todas as ervas, todas as plantas, todos os vegetais que têm a cor verde contêm a substância que é chamada de clorofila, né? Eu acho que muita gente sabe disso. Mas essa erva especificamente contém uma quantidade muito grande de clorofila, muito grande mesmo. Então o verde é muito verde e se mantém. Esse verde se mantém no chá e nos vários métodos que se usa essa erva. E como essa erva tem um benefício muito grande na pele, não só para alergias, né? Aqui está mostrando, né? Isso aqui está atopia. Atopia no Japão é uma palavra que foi muito popularizada nos anos 80, 90, que é uma abreviação, né? Significa dermatite atópica. E muitas crianças, muitas pessoas no Japão têm esse problema de dermatite atópica. Teve uma época que isso virou tipo um problema gigantesco, assim, nacional. Assim, era uma quantidade enorme de crianças que estavam tendo esse problema de dermatite atópica. E eu também fui diagnosticada com esse mal, vamos dizer assim, né? E é uma dermatite que você não consegue descobrir a causa, né? E é uma condição muito complicada, porque qualquer coisa causa. Porque é uma dermatite atópica. Significa que não, assim, a causa pode ser muitas. Não é que você é alérgico a uma coisa específica. A sua condição, você tem uma condição alérgica. Então, qualquer coisinha vai te causar aquele problema na pele, aquela alergia, aquela inflamação. A alergia é uma inflamação também. E essa planta, esse tipo específico de artemisia,
é muito benéfico para suavizar a dermatite atópica, né? E por isso que, como no Japão tem essa tradição muito forte, né, de banho, as pessoas também fazem banhos com ervas. E tem uma grande diferença de banho entre o banho no Japão e o banho no Brasil. Quando você fala, eu vou tomar banho no Brasil, isso significa que você vai tomar um chuveiro. Você vai entrar no chuveiro e vai ficar debaixo da água que sai do chuveiro, você vai se lavar e você vai sair bem rapidinho do banho, né? Esse é o banho brasileiro. Mas o banho japonês é muito diferente. O objetivo não é apenas de se lavar. O banho japonês tem um outro objetivo, que são vários, na verdade. E o maior deles, eu acho, que é tirar o cansaço do dia. Então, tem uma frase típica japonesa, que é assim, quando... Porque assim, vamos ser bem direto, né? Não tem como a gente camuflar isso. A sociedade japonesa é uma sociedade bastante tradicional e a família típica japonesa é aquela família que o pai trabalha fora e a mãe trabalha em casa, né? E recebe o marido quando o marido chega em casa do trabalho. Isso eu tô falando da família típica, tá? Muitas famílias já não são mais assim aqui também, no Japão. Mas ainda tem muitas famílias tradicionais assim e é a imagem daquela família típica, tá? E aí a esposa recebe o marido que chega em casa e a primeira frase que ela fala é: você vai tomar banho primeiro ou vai jantar, né? Então é uma frase típica japonesa de uma esposa que recebe o marido em casa. Você pode achar isso ruim, você pode achar isso machista, você pode achar isso, você pode ter algum tipo de antipatia com relação a isso, mas não importa, né? Isso é um fato, né? Ah, então, eu tô falando isso apenas para ilustrar que o banho no Japão não serve só para você se lavar, serve para você tirar o cansaço do dia, né? A pessoa trabalhou o dia inteiro, vai tomar banho e vai eliminar aquele cansaço, vai relaxar, vai tirar tudo aquilo que não precisa mais, né? Do dia. E aí, diferentemente daquele banho de chuveiro, o banho japonês funciona da seguinte maneira, caso você não saiba. É sempre a banheira, né? Então a banheira é enchida, né? Você enche a banheira com água bem quente, é bem quente mesmo. E antes de entrar na banheira, a pessoa pega uma bacia, sempre tem uma bacia naquela área do banho, e ao lado da banheira tem uma área que você pode molhar, né? Você pode molhar. Então, é bem diferente do banheiro ocidental, né? Então tem a banheira e ao lado tem o lugar onde você vai. Tem até um chuveiro, assim, e normalmente tem uma bacia e você tira um pouco da água da banheira, água quente da banheira, deixa do lado e você se lava, se ensaboa primeiro, se enxágua com aquela água que você tirou com a bacia, ou seja, você fica limpo primeiro, aí depois você entra na banheira. É interessante, né?
e você tá limpinho, você entra na banheira com água quente e tudo, e você descansa. E realmente é muito relaxante. E fica um tempinho ali e depois sai de novo. E essa água dessa banheira que a pessoa entrou, depois de se limpar, depois de se lavar, outras pessoas entram nessa mesma água. Por isso que você tem que se lavar antes. Você tem que se limpar antes, você tem que entrar naquela água limpo. Porque outras pessoas da família vão entrar. E a primeira pessoa que vai entrar naquela água nova é a pessoa mais importante da família. Por isso que os membros da família não podem entrar antes do pai. Isso tradicionalmente, tá? Assim, hoje em dia não é tão assim. Eu tô falando do método tradicional, tá bom? Mas muitas famílias ainda respeitam isso, tá? Enfim, então como existe esse outro objetivo do banho, nessa água do banho, muita gente coloca coisas dentro. Ou seja, ervas medicinais, nessa água, né? Nessa água da banheira, é possível você melhorar ainda mais o efeito relaxante, o efeito detox, vários efeitos que você quer no banho com aditivos, né? Pode ser a própria artemisia, né? Pode ser o yomogi, pode ser casca de cítricos, casca de frutas cítricas, especificamente o yuzu. Yuzu é uma fruta cítrica japonesa tradicional que tem esse efeito relaxante por causa do aroma maravilhoso. É possível colocar também sal, é possível colocar várias outras coisas, né? Várias outras ervas. E até mesmo você pode comprar uns sachês para banho, né? Eu acho que no Ocidente também tem, né? Aqueles banhos, né? Ah, com sais de banho, é isso. Mas no Japão tem vários tipos, vários tipos. Tem até uns pozinhos assim que contém minerais, né? Minerais, vitaminas e tudo mais. Frutas desidratadas, né? Então, as ervas medicinais são usadas no banho também. E o yomogi, especificamente essa erva que eu tô falando, que se chama yomogi, é muito usada no banho, tradicionalmente. E o yomogi é uma artemisia, tá? A artemisia muita gente conhece, né? E a artemisia, ela tem vários efeitos na pele que eu falei, mas também de desintoxicação interna. Tem o efeito de limpeza do sangue, né? Limpa o sangue, limpa o sistema digestivo, intestinal, elimina a prisão de ventre. E isso aqui é muito importante para os japoneses, porque aqui o inverno é rigoroso, dependendo da região, tem regiões mais rigorosas do que outras, mas no Japão tem essa coisa de você esquentar o corpo. Esquentar o corpo é um aspecto muito importante para a saúde no Japão. Então, quando você está com o corpo esfriado, com o corpo frio, isso é considerado causa de doença. Então, e isso é verdade, né? Eu já pesquisei muito sobre isso também. Que quando você deixa o corpo frio, pode ser muito nocivo
e causador de várias doenças. Então, esquentar o corpo é muito importante para a saúde para os japoneses. E o yomogi, essa erva, traz esse efeito de esquentar o corpo. E isso é considerado muito benéfico para a saúde no Japão. E tem aqui que o yomogi contém uma quantidade muito grande de beta-caroteno, que é um antioxidante, tá? E o beta-caroteno tem um efeito anticancerígeno, tá? Por isso que é muito... O yomogi é considerado um remédio, um remédio, né? Uma erva medicinal extremamente importante. E ainda por cima, o yomogi tem um efeito diurético, então vai eliminar aquela sensação de inchaço, né? Elimina o inchaço, tem efeito anti-aging, elimina manchas na pele, ajuda, né, a eliminar manchas na pele. A gente sabe que é muito difícil eliminar mancha, mas é possível, tá? E o yomogi faz isso. Ajuda a eliminar as toxinas do corpo e da pele. Então, para nós saboeiras, qual que é a parte interessante? A parte interessante é a parte que trabalha na pele, né? Porque não adianta a gente falar que esse aditivo no sabão vai causar efeitos como, por exemplo, anticancerígeno ou diurético. Nada disso vai acontecer se você usar um sabão feito com essa erva. Porque esses são efeitos que você consegue tomando internamente, como chá ou em forma de alimento, tá? Então, no sabão como aditivo, a gente pode esperar efeitos benéficos para a pele, como, por exemplo, o detox, a parte de desintoxicação da pele, anti-aging, um pouquinho disso, né? Também a parte anti-inflamatória também, né? Essa erva é anti-inflamatória. O efeito de esquentar o corpo no banho, você pode usar no banho. A parte relaxante, né? Que trabalha a insônia também. A gente pode esperar esses efeitos quando a gente usa como aditivo no sabão também. A gente pode esperar um pouco desse efeito. Um pouco desses efeitos, tá? E como que a gente usa? A gente usa como aditivo, então você pode usar, por exemplo, no cold process, a gente pode usar depois do trace, né, na finalização, junto com todos os outros aditivos. O yomogi, ele é vendido também em forma de pozinho, que é o mais fácil para a gente usar na saboaria. Então você pode separar um pouco da massa do sabão, diluir aquele pozinho nesse pouquinho da massa e depois devolver esse pouquinho de massa, diluído esse pouquinho de massa com um pouquinho do yomogi e devolver na massa principal, né? Porque senão fica bolotinhas, né? Bolotas. Então é legal você fazer essa diluição prévia para depois diluir no todo. E a quantidade é como todos os pozinhos, né? Que eu uso como padrão aproximadamente uma colher de chá, de uma colher de chá a uma colher de sopa, para um lote de meio quilo. Essa é mais ou menos a medida padrão que eu uso para qualquer aditivo que seja pó, tá? De uma colher de chá a uma colher de sopa, tá bom? Então, essa é a parte 1 desse podcast que eu quero apresentar 2 ingredientes muito benéficos na saboaria
mas que são tipicamente japoneses. Então, eu vou ficar por aqui essa semana e no próximo episódio, na semana que vem, eu vou falar sobre o segundo ingrediente. Muito obrigada por ter assistido até agora. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar um like e se você ainda não assinou o meu canal, não esquece de assinar, aperta o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você achou que outras pessoas podem se beneficiar com esse episódio, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, até mais. Um beijo do outro lado do mundo. Tchau, tchau.